Sejam bem-vindos a mais um vídeo, desta vez para a Craft Criativas. Como sabem, nós temos de 15 em 15 dias um vídeo para vocês, uma vez faço eu e outra vez faz a Sara, por isso não se esqueçam de a visitar no seu canal de YouTube, que ela tem já o vídeo de há 15 dias disponível para vocês verem. O projeto que eu escolhi para o vídeo de hoje é o meu projeto de inspiração para o desafio criativo deste mês. O desafio deste mês tem como tema a criatividade, e nós escolhemos também uma paleta de cores de onde vocês têm pelo menos que escolher duas cores diferentes para utilizarem no vosso projeto, e como já repararam, pelo menos pelo meu projeto, as cores do desafio deste mês são umas cores bastante vibrantes e bastante assim coloridas. É um bocadinho ao lado daquilo que eu estou habituada a fazer. E hoje eu decidi experimentar fazer então um mini álbum colorido, porque tinha aqui alguns papéis parados há bastante tempo, porque eram bastante coloridos e eu não sabia o que é que lhes havia de fazer, e decidi então fazer este mini álbum para vocês. Escolhi materiais de forma aleatória, o único ponto de seleção foi ter alguma cor nos materiais que eu ia escolhendo, e estes papéis foram os papéis então mais coloridos que eu encontrei por aqui, eles já estavam parados há bastante tempo. Depois escolhi alguns autocolantes e também alguns die cuts, e escolhi também utilizar a minha punch board da We Are Memory Keepers. Este furador, digamos assim, serve para fazer bandeirolas, mas depois também podemos utilizar para fazer mini álbuns ou até cartões e tags, porque ele depois tem vários tamanhos que nós podemos utilizar. O único senão deste tipo de material é que ele vem em polegadas, e para ser mais fácil depois fazer o corte dos papéis, eu vou decidir também cortar os meus papéis em polegadas e não em centímetros, que é para depois não estar com milímetros aqui, milímetros acolá, e assim em polegadas fica logo tudo mais certo. E a medida que eu escolhi fazer foi então as 5 polegadas na largura, e depois de altura foram 6 polegadas. E as 6 polegadas porquê? Porque assim é metade do meu papel scrapbooking, e eu assim não desperdiço também papel, e ele fica só então ali pelo meio das 12 por 12 polegadas. E a única coisa que nós temos que fazer é cortar o nosso papel e depois colocarmos então na medida que está aqui na nossa base. Ela tem várias medidas, e essa medida da largura tem que estar mesmo certinha pela medida da tábua, que é para depois o corte de formato da bandeirola no fundo do papel ficar bem ao centro do nosso papel. Ela faz esta bandeirola então com as duas pontas, como também faz a bandeirola em formato triangular. Depois as sobras dos papéis, eu costumo utilizá-las para fazer outras coisas. Como repararam, eu vou utilizar também folha de acetato, que já tem aqui também um padrão de flores impresso. Eu vou utilizá-la como a minha capa da frente e depois também como a minha contracapa, e o que eu vou optar por fazer vai ser depois cortar uma tirinha de papel e colocar em cima, no topo da minha folha, e vou colocar por fora e depois vou colocar também por dentro, que é para depois reforçar o topo do papel, porque este mini álbum vai levar argolas e assim ele depois não fica muito mole e já fica com alguma estrutura. Eu vou fazer esse processo também em algumas páginas do álbum, não vou fazer todas. O sistema que eu utilizei vai ser folha sim, folha não, mas nas folhas do álbum eu depois vou só colocar a tirinha só de um dos lados.
Esta tábua também permite depois fazer os furinhos no topo das bandeirolas. Eu vou aproveitar também para fazer os furinhos do meu álbum. Vou-vos deixar agora com a elaboração de algumas páginas do meu mini álbum, apenas para vocês ficarem com alguma ideia daquilo que vocês podem fazer. Como o álbum é de argolas, vocês podem colocar bastante volume. A única coisa que vocês depois têm que ajustar será o tamanho das argolas, que é para depois também ele não ficar assim muito desproporcional.
Para a decoração da minha capa, eu vou utilizar estas rosetas, que são de um cortante já antiguinho do T-Moldes. Eles agora têm também outra versão deste tipo de flores, e eu vou utilizar este porque é aquele que eu tenho, e vou acabar por utilizar depois as duas rosetas para fazer. Eu comecei por decorar o meu álbum na horizontal, mas depois eu vou fazer com que ele seja um álbum na vertical, e as fotografias depois algumas vão ficar no sentido contrário, mas isso também não me faz confusão nenhuma. Devia ter pensado nisso no início, mas só me ocorreu depois quando estava a decorar. E como a minha capa é folha de acetato, eu vou ter algum cuidado naquilo que eu vou escolher utilizar, e também no tipo de cola, que é para depois não se ficar a ver do lado de dentro. E como é acetato, é visível, eu não acho que fica assim muito bonito ficar a ver-se. Alguns materiais, por exemplo, eu costumo utilizar o cartão para dar a dimensão a algumas decorações, mas aqui não vou utilizar. Porquê? Porque acho que não vai ficar bonito ver-se do lado de dentro o cartão prensado, por exemplo, e vou optar por utilizar uma almofadinha de 3D branca, porque depois vai combinar com o resto e não vai ficar assim aquele choque visual muito grande.
Para finalizar, depois a decoração, vou colocar umas fitinhas e umas rendas nas argolas e lembrei-me à última da hora de colocar aqui umas contas de madeira que demoraram imenso a colocar, porque elas depois estavam a custar a entrar nas argolas, mas lá consegui depois colocá-las. Espero que vocês tenham gostado deste projeto e se sintam inspirados para fazerem o vosso projeto e participarem no nosso desafio criativo. Têm até dia 30 para o fazerem, apenas têm que nos identificar para nós conseguirmos ver os vossos projetos e utilizarem as hashtags Craft Criativas e hashtag Crafteiras Criativas, que é para ser mais fácil para nós darmos com os vossos projetos. Até ao próximo vídeo!